Eu estou gravando. Estamos aqui tendo a honra de receber a senadora Simone Tebet, que atua, apesar de ter sido excluída, como todas as mulheres, da CPI da Covid, que atua pela briga delas. Nós vamos tratar desse caso um pouco aqui mais na frente. Tudo bem, senadora? Tudo bom, Neumami? Obrigada, viu, pelo É uma grande honra convite. para mim tê-la aqui na minha sala, viu? Esse A aqui é o honra é meu minha, lugar onde viu? eu trabalho, onde a Isabel trabalha. A Isabel é doutora em História, está ali comigo naquele... E aqui está o ídolo dela, que é o historiador Mark Bloch. Ele vai nos assistir e vai nos punir se nós não contarmos a verdade. Vamos ver se nós vamos passar, né, de ano Vamos ver se com nós essa nossa conversa. vamos passar no crivo do Mark Bloch. Senadora, o primeiro contato que eu fiz com a senhora não quis me dar uma entrevista, mas eu fiz uma entrevista para o blog do Neumann, eu fiz 70 entrevistas. Estou lançando um livro, Neumann Entrevista, por 70, porque é uma editora de Portugal chamada Almedina, e completou 70 anos, e eu estou lançando esse livro aqui por eles com as 70 entrevistas. Né? E na época, eu não me lembro se a gente teve contato, mas eu lhe falei que eu frequentei bastante o Congresso Nacional, a época que seu pai estava atuando, né? E eu respeitei sempre muito. Aliás, o seu pai era uma pessoa muito respeitada, né? E ele, eu me lembro dele, eu era editor de política do Estadão, à época da Constituinte, e depois eu o acompanhei como editor político também na época do escândalo do painel. Inclusive, teve um episódio, eu me dava muito bem com Antônio Carlos Magalhães, e fiz um artigo muito violento contra ele e o Jader Barbalho. E ele me telefonou e disse: você é o único jornalista brasileiro que não pode escrever isso sobre mim. Eu falei: não, eu sou o único que posso, não lhe devo nada. Eles falavam isso naquela época, que o Antônio Carlos dizia que tratar com os jornalistas era saber o que dá: informação, emprego ou dinheiro. E ele disse: eu sempre lhe dei informação. E eu disse: olha, senador, o senhor sempre me deu informação que o senhor queria que eu publicasse. Nenhuma das que eu não queria, o senhor não me deu. De qualquer maneira, desse episódio, o Antônio Carlos morreu. O Jader Barbalho está aí, seu colega, convivendo aí com a senhora. E o Zé Roberto Arruda, eu nem sei se está na cadeia, se está em casa, deve estar em quarentena, né? Porque mas não foi pizza, porque o Luiz Estevam perdeu o cargo no Senado, né? Que tal conviver com o Jader Barbalho depois daquele quebra-pau do Rames com ele? Eu acho que, assim, logo em seguida, até por serem companheiros de partido, eles acabaram ali, com toda a civilidade, se entendendo, né, Neumann? Isso faz parte da democracia, uma democracia que permite, né, que a gente possa conviver com os diferentes. Até eu agora voltei a conversar com o Renan Calheiros, ele ficou mais de um ano... Ele ficou um ano sem falar comigo. Aliás, fez uma deselegância comigo sem precedentes, aqui também dentro da história do Senado, assim, desonrando a memória do meu pai, mas depois teve a capacidade, né, de reconhecer, e ficou um ano sem olhar para mim, sem me cumprimentar, e recentemente, por uma questão institucional, acabamos, de forma civilizada, pertencemos ao mesmo partido. Eu acho que o momento que o Brasil está atravessando, Neumann, está tão difícil, em que é importante, muitas vezes, deixarmos as diferenças de lado. Temos que separar aquilo as pequenas coisas, às vezes até grandes, que nos separam, em nome de uma convergência a favor da democracia, de se evitar retrocessos, e que, infelizmente, é isso que nós estamos vendo. Então, eu tenho visto cada vez mais correntes ideológicas distintas, se é que ainda existe, né, direita e esquerda sentando numa mesma mesa para tentar unir em torno de um centro democrático, porque o que está aí é muito pior do que as nossas diferenças. Então, acho que eu respondo essa questão do Jader, invocando aqui o exemplo do Renan. Outro dia eu estava num programa de televisão, eu e ele, e assim fui surpreendida com o elogio que ele fez ao meu conhecimento jurídico. Então, eu acho que pelo menos... Eu não sei, a senhora não devia frequentar muito, não me lembro da senhora no Congresso, mas eu me lembro que o seu pai, o Rames,
ele se dava muito com o Ulisses, mas não se dava muito com o Renan, não. Quer dizer, essa coisa já vem assim de outra geração. De qualquer maneira, a senhora é que quase o enfrentou, foi quando eu tentei, né, o contato com a senhora quase o enfrentou para a presidência. No fim, deu um desastre maior do que o Renan, que foi o Alcolumbre, e a senhora ficou de fora. Mas eu também não sou o cara que mais elogia o Renan na vida, mas hoje eu tenho que reconhecer que o papel institucional do Renan é da maior relevância e ele tem desempenhado muito bem. E deixa eu fazer justiça ao senador Renan, isso eu preciso... A minha candidatura agora para a presidência do Senado foi muito menos da minha divergência com o Rodrigo Pacheco, que eu não tenho, né? Eu sou colega do Rodrigo Pacheco e me dou muito bem com ele, sempre me dei, muito menos em relação à divergência em relação a ele, muito mais a uma preocupação institucional em nome da democracia de você ter o maior órgão da representação do legislativo brasileiro, que é o Senado Federal, tendo um candidato carta branca na manga do colete do presidente da República, ainda mais sendo presidente com viés, né, autoritário como que nós temos. Então, não entendia saudável para a democracia nós temos as duas casas do Congresso Nacional tendo o candidato da manga do colete do presidente da República. Então, eu coloquei a minha candidatura como o maior partido. Nós tínhamos o direito pela aqui, uma questão de tradição, e, por incrível que pareça, muitos companheiros me abandonaram. Dos 15 dos senadores do MDB, eu só tive dos 15 apenas 4 votos, e um voto foi do Renan Calheiros. Ele disse para mim exatamente assim: nós temos diferenças, mas eu, em nome da instituição, eu aqui quero dizer que eu vou votar na senhora. Depois nós começamos a conversar, porque eu não posso admitir que o Senado Federal fique de joelhos e que, com isso, nós possamos ter toda sorte de retrocesso. Então, eu tenho que fazer justiça em público, agradecer esse voto que tive do senador Renan Calheiros. Eu conheço o Renan desde os anos 70, a senhora nem tinha nascido, e lá de Alagoas. E sei muito bem que esse voto foi um voto que a senhora deve ao Arthur Lira. Deve ao Arthur Lira. Porque o Arthur Lira que é o inimigo dele lá, né? Mas, de qualquer maneira, valeu o voto dele. 4 votos, um voto é sempre importante, né? Mas eu queria, antes de nós conversarmos mesmo para valer, lhe contar uma coisa, né? Um dia desse, eu faço um comentário na Rádio Eldorado todo dia de manhã, e eu reclamei da educação que a mãe do Bolsonaro deu a ele. E uma ouvinte que até hoje eu não identifiquei, mas que se chama Mari, reclamou com muita justiça de que ele tem pai, então tem que ser os pais que tem que ser criticados, não a mãe, que eu tinha incorrido em machismo. Como eu sou um fã de mulher, eu reconheci isso, eu reconheci que ela tinha razão e fiz uma homenagem ontem ao papel que a mulher brasileira está tendo na resistência ao Bolsonaro. E aí citei Ana Reis, presidente do Tribunal de Contas da União, que é um dos, talvez, só o TCU e a CPI da Covid resistem ao Bolsonaro hoje, entre as instituições. A Rosa Weber, que é um raro voto lá no Supremo Tribunal Federal. Laurene Santos, que é a repórter da TV Vanguarda, do meu amigo Boni, que enfrentou o Bolsonaro com o telefone ligado, ele gritando que ela era canalha. E a procuradora do Distrito Federal, Luciana Loureiro, que está fazendo um trabalho magnífico a respeito da questão da Covaxin, que nós vamos chegar lá nela no fim, e a jornalista Júlia Afonso, minha colega do Estadão, que deu o furo da Covaxin. Então fiz uma reunião assim, não, quem está resistindo ao Renan é justamente quem ele despreza. Renan, desculpa, ao Bolsonaro. E eu fiz um comentário dizendo, Bolsonaro não gosta de mulher. Até a Isabel, que é intelectual, e tal, disse, não, é misógino. Eu digo, é misógino, mas eu digo que não, ele não gosta de mulher. Ele agride a mulher porque ele acha que a mulher é mais frágil, que ele pode bater, é mais uma das manifestações de covardia dele. De qualquer maneira, eu queria aqui reconhecer o trabalho de vocês, seu trabalho, o trabalho da Elisiane, o fato de vocês terem invadido aquele clube de bolinha, lá as Luluzinhas terem invadido o clube, são meus heróis da infância, né? E terem atuado. Vocês, aquilo foi uma coisa planejada, pensada, vocês combinaram
que iam invadir aquele reduto do Clube do Bolinha, não foi, senadora? Neumann, eu acho que você tocou numa questão tão importante. Eu sempre falo que na vida a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Primeiro, dizer que não é à toa que as pesquisas mostram que aqueles do eleitorado, quem mais rejeita o presidente Bolsonaro é a mulher brasileira. E a mulher é mais sensitiva, né? A mulher é mais sensível, ela consegue enxergar por trás das palavras, das atitudes, dos gestos. E ela também se coloca na posição de outra mulher, né? É muito difícil você respeitar alguém, por exemplo, que cospe na cara de uma deputada federal, que fala que uma deputada federal não merece sequer, uma mulher não merece ser sequer estuprada porque é feia, né? Que utiliza palavras grosseiras se referindo a uma mulher, né? Todos nós nascemos da barriga de uma mulher. Então, assim, é o mínimo da decência, do respeito, da urbanidade. Então, é óbvio que nós, mulheres, nos colocamos no lugar de outras mulheres, porque, embora sejamos a maioria da população brasileira, nós ainda somos minoria. Nós estamos naquele nicho de minorias, porque nós somos as que, na mesma igualdade de função na iniciativa privada, com a mesma competência, recebemos até 25% a 30% menos salário. Nós não temos nem 20% de mulheres nos grandes postos na iniciativa privada dos conselhos de poder de decisão de empresas. Então, nós sofremos toda forma de discriminação. Então, acho que isso é importante. Esse é o grande ponto de resistência da mulher. A mulher se coloca firmemente hoje como aquela que mais rejeita o governo do presidente Bolsonaro. No Senado Federal também há uma maioria aqui. Eu sou uma senadora independente, é importante dizer que eu voto a pauta liberal do governo federal, porque eu sou mais liberal na economia, mas sou mais progressista na pauta de costumes, né, dos direitos humanos, dos direitos das minorias, por isso que eu falo que eu sou independente. Procurei acreditar nesse governo. Toquei eu e Tasso Gereissati praticamente sozinhos na CCJ por meses a reforma da Previdência. Então, assim, não me coloco na oposição, mas me coloco firmemente contrário a esses posicionamentos reacionários, radicais, retrógrados do presidente da República. E as mulheres têm feito as diferenças. E as mulheres mais vítimas do presidente, que são quase que um saco de pancada do presidente, têm sido as suas colegas jornalistas, né, que merecem todas as nossas homenagens. Até nisso a gente vê a misoginia. Você não vê o presidente falar grosso, né, mandar calar a boca um jornalista, mas você vê ele mandar calar a boca uma jornalista. Então, por tudo isso, você tem total razão, nós somos a voz de resistência nesse ponto. Então, respondendo de forma objetiva, foi e não foi mais ou menos organizado. Nós somos surpreendidos de ver que não tínhamos uma mulher dentro da comissão, os líderes não indicaram as mulheres, porque temos muitas mulheres líderes, mas foram os líderes de blocos que indicaram, e ali no movimento, Elisiane levantou a mão, nós fizemos um questionamento, fomos para cima, e automaticamente o presidente Omar Aziz, que foi de uma grandeza, é importante dizer, mesmo sem consultar os companheiros, porque poderia ter dificuldade, ele falou, vou decidir sozinho. Né? Quase que de forma assim, e falou, olha, o regimento não proíbe, se não proíbe, então ele permite, nós vamos dar pelo menos voz. Então, eu falo que hoje nós temos voz, não temos vez. Nós não aprovamos requerimento, nós não podemos votar relatório, apresentar convocação, apresentar propostas, mas pelo menos nós temos a oportunidade de falar. E na hora que a gente quer também, a gente faz bagunça, porque eu falo assim, essa é a beleza da democracia. Ainda hoje eu fiz, né, um desagravo em relação ao doutor Pedro aqui na defesa da ciência. Nós, mulheres, nós aqui tocamos numa sintonia fina, de forma muito harmônica, nós trocamos violino aqui. Mas basta pisar no calo de qualquer uma, porque a gente sabe tocar tambor, a gente sabe fazer barulho, porque a gente sabe que a minoria representa uma camada da sociedade ainda muito discriminada. Então, foi e não foi. Assim, a gente já no futebol, diz que é pelo olhar, é isso? A gente já joga só de olhar. Então, assim, a gente não precisa combinar o jogo, é meio que na harmonia. E isso está dando muito certo. E eu até fiquei muito feliz por me sentir representado, porque eu sou mulher honorária da Associação das Mulheres Escritoras da Joyce Cavalcante. Recebi esse prêmio, Mulher Honorária. Olha,
O Breno Pires não é mulher honorária, mas ele fez um grande furo agora do tratoraço, meu colega no Estadão, do Bolsolão, falou dos 4 bilhões em emendas parlamentares, comprando votos para eleger o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. E a gente não vê nenhuma providência punitiva, né? É um escândalo desse tamanho. O orçamento é a lei mais importante da República. Quer dizer, eu me arrisco a lhe dizer, assim, de uma forma até meio desabrida, que não é verdade que as instituições estejam funcionando. Bolsonaro não está deixando as instituições funcionarem e elas não estão reagindo, assim, na maioria, a não ser o TCU, a CPI da Covid. O que é que a senhora acha disso? Eu concordo que elas estão funcionando, mas elas estão todos os dias sendo golpeadas e fragilizadas. O que sustenta uma democracia são suas instituições fortes, independentes e harmônicas. Essa harmonia nós estamos começando a perder. E é aquilo que a gente... cada dia é um grau a mais, né? A gente falava tanto da anomia social, a sociedade não mais acreditando nas suas instituições, na sua classe política, né? A tal da anomia social. Então, quando a sociedade, isso foi utilizado até para defender uma tese sobre suicídio e suicídio coletivo, né? E depois foi muito utilizado pelos cientistas políticos. E no Brasil a gente começou a ver isso muito fortemente na eleição. A sociedade não mais acreditando, diante do tamanho descrédito da classe política, de tanta corrupção, não mais acreditando nas suas próprias instituições e na própria classe política, começou a fazer suas próprias leis. E por isso que os partidos políticos vieram fragilizados e vieram os movimentos de Vem para a Rua, Renova BR, né? São organizações legítimas, movimentos legítimos, mas substituindo, infelizmente, os partidos políticos. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Agora nós demos um passo a mais. Nós estamos diante da anomia institucional. É quando as instituições, uma já não mais acredita na outra e começa a não ter harmonia nos trabalhos. Você veja, eu ainda acredito em punição em relação ao tratoraço. O Tribunal de Contas está, sim, investigando. Infelizmente, a gente demora um pouquinho. Normalmente, os processos de investigação, de apuração de corrupção, eles acontecem quando o mandatário perde o poder, ele sai do poder. Então, depois de 2, 3 anos, você começa a ver. Mas eu presenciei isso. Teve uma senadora que disse para mim, olha, eu fui chamada, ofereceram para mim emenda extra-orçamentária parlamentar e eu disse que a minha consciência, meu caráter não tinha preço. E continuou votando em mim. Então, assim, eu vi isso. É importante dizer que as emendas extra-orçamentárias, elas são legítimas. Chega no final do ano, eu fico aqui, de pires na mão. Raramente consigo, mas eu fico de pires na mão. Sobrou para rapautar, você sabe do que eu estou dizendo, para rapautar, sobrou aqui um dinheiro que voltou porque o prefeito tal, o governador tal, não conseguiu empenhar ou não conseguiu apresentar o projeto. Então manda lá para a minha escola, manda lá para a creche que eu quero construir. Isso é uma coisa. Agora, você antecipadamente falar, me dá a sua listinha aqui de municípios, ou você vai ter tanto para votar projeto A, para votar projeto B, aí é lamentável. Como foi lamentável, né, a medida provisória da Eletrobras, que eu estava pronta para votar favorável à medida provisória original que veio do governo. Não era ideal, mas eu estava pronta para votar. Mas depois do escândalo que ela se tornou, né, você falou que muitos personagens não estão aí em cena, você citou inclusive um aqui do DF, não sei não se não está em cena, tá por aí, viu? Esse e outros que já usaram tornozeleira andam circundando aqui a Câmara dos Deputados, um mesmo que esteve preso durante muito tempo, agora está aí com um verdadeiro lobby, aprovando a medida provisória da Eletrobras e levando lobbies ilegítimos para convencer líderes a colocar toda a sorte de jabutice. Essa é a democracia que nós estamos vivendo, mas eu tenho muita esperança que um centro democrático possa restabelecer a ordem em 2022. Seu mais novo amigo de infância, Renan Calheiros, ocupou essa sala e me disse, não me pergunte se a CPI vai dar certo. Ela já deu certo. A senhora concorda também com ele nisso? Onde é que eu assino? Assino embaixo. Concordo inteiramente. Por 2 razões. Essa CPI é muito diferente de todas as outras. Ela não está investigando um fato determinado do passado. É a primeira CPI que investiga fatos determinados continuados. Os crimes continuam sendo cometidos todos os dias. E diante de fatos que são em relação a fatos do cotidiano da nossa vida.
nós estamos investigando uma pandemia que ainda não nos deixou. Então, por conta disso, ela já está produzindo efeitos, ela está tirando a credibilidade de muitas autoridades, está colocando em xeque, inclusive, muitos homens públicos, ela já está dando impacto na pesquisa de intenção de voto eleitoral do atual presidente da República, embora não seja esse o nosso objetivo. Só por isso ela já deu resultado. Ela não vai dar em pizza, porque ela já está produzindo. Fora isso, nós estamos cada vez mais amealhando documentos que comprovam que não foi só caso de negligência ou imprudência do governo. Há uma ação deliberada de parte do governo num tal de um gabinete paralelo. Eu fiz uma pergunta que foi crucial para o número 2 do Ministério da Saúde, o secretário Elcio. Eu perguntei para ele, baseado num estudo de mais de 200 páginas que chegou nas minhas mãos da USP, que foi um estudo feito por inúmeros professores. Ali ele constatou, numa ordem cronológica, a presença do gabinete paralelo. E ali eles apontaram, analisando 3.000 atos normativos do governo federal do ano passado e desse ano, toda uma comprovação lógica de que o governo é um governo negacionista e que tinha um objetivo, um nexo de causalidade entre o que se diz e o que se quer, e onde se quer alcançar com isso. Ora, vamos deixar todo mundo se imunizar o mais rápido possível, pela contaminação, não pela vacina, para voltar logo ao mercado de trabalho. Como se economia e saúde não fossem os dois lados da mesma moeda, né? Então, eles só deixaram de negociar com o vírus. Eles só não esperavam que o vírus fosse tão agressivo. E ali eu fiz essa pergunta para o Elcio. Eu disse, olha, eu tenho aqui em mãos mais de 2.500, 3.000 atos normativos, decretos, portarias, resoluções, leis, sanção, veto do presidente da República. Quantos, mais ou menos, passaram pelo crivo da análise jurídica, técnica e de saúde pública do Ministério da Saúde? Ele elencou 4 ou 5. Eu falei, pode parar, você não lembra mais nenhum? Então significa que a Casa Civil, que havia um gabinete paralelo decidindo por vocês. Vai sancionar ou vetar o uso de máscara, como aconteceu? Eles vetaram um projeto de lei de um deputado federal, no auge da pandemia de junho, eu provei isso para eles, de uso de máscara no sistema prisional para o agente penitenciário, não era mais só para os presidiários. Eles vetaram um dispositivo que exigia um cartaz explicativo nos comércios, dizendo que o uso de máscara era importante. Vencido o prazo do veto. Eles tinham vetado o projeto, aí, opa, peraí, esqueci, tem que vetar também, porque o comércio não quer, que coloque-se o cartaz informativo. Aí eu perguntei para eles, falaram, não, senador, isso não passou por nós, tinha passado só pela Casa Civil. Então, diante de tudo isso, está comprovado que havia um gabinete paralelo, que nada entende de medicina, de ciência, dizendo o que fazer, o que não fazer desse governo. Então, todas essas provas estão ali, vão estar ali. Seja qual for o resultado criminal, civil, de afastamento de autoridades, vão estar ali documentos claros, contundentes, para que o Ministério Público possa ali se banquetear, né? Vai ser um verdadeiro banquete para o Ministério Público, que é o verdadeiro órgão fiscalizador, né, no que se refere a denúncias, e essas autoridades vão ficar muito tempo tendo que pagar bons advogados para se defender de muitos processos que virão pela frente. Um efeito bom da CPI é que a CPI produz, mesmo quando não se quer produzir. Por exemplo, eu considero, não sei se a senhora concorda comigo, que o grande momento, o primeiro grande momento da CPI foi quando o Fábio Weingarten entregou a carta, o ofício da Pfizer, que ficou meses sem resposta, né? Então não adianta, todas as mentiras que ele contou não adiantam. Ele entregou um documento capital. Então tem esse efeito que a verdade traz, né? Eu faço um comentário no YouTube em que eu digo, termino sempre dizendo, só a verdade salvará as nossas vidas. A verdade é assim, o cara vai lá, começa a mentir, entrega um documento que entrega a verdade. E a CPI entende esse documento, eu acho, o primeiro grande momento dela para chegar nessa punição. Na inquirição que eu fiz na quinta-feira com o doutor Pedro, eu terminei a minha fala exatamente em relação a isso.
né? Eu dou um outro exemplo crucial, que é com a Covaxin, que eu sei que nós vamos chegar lá, né? Mas a Covaxin conseguiu fazer o que nenhum senador conseguiu fazer, e nenhum jornalista até então tinha conseguido fazer. Desmascarou todas as contradições do governo, porque tudo que eles repudiavam e rejeitavam em relação à Pfizer e à Coronavac, eles, com a Covaxin, eles tiveram que engolir. Essas contradições foram tantas que colocam uma pulga atrás da orelha. O que eles quiseram fazer ao rejeitar tantas vacinas e ao tentar, num atropelo, comprar a Covaxin? Porque, veja, a Coronavac tem a mesma plataforma da Covaxin, são vírus mortos. As duas são vírus mortos. Então, o que diz o presidente, que até pediu uma consulta ao Ministério, ao ministro da Saúde? Vamos ver se a gente para de comprar a Coronavac, politizando a Coronavac, chamando de corona lixo, sei lá. Vacina. Obrigada. Vacina, ou a vacina do Dória. Eles quiseram falar o seguinte: ela não tem muita eficácia, que é vírus morto, ela não produz muita eficácia, vamos comprar outra vacina. Covaxin vem do mesmo princípio ativo. Eles falaram o seguinte: não, nós não vamos comprar a Pfizer, levaram quase um ano para contratar, 330 dias, não vamos comprar a Pfizer porque ela é mais cara, porque ela tem cláusulas leoninas, ela exige uma série de responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa: a Covaxin, ela é 2 vezes mais cara que a Pfizer, 4 vezes mais cara que a AstraZeneca, e ela tem cláusulas draconianas muito maiores. O estudo da Anvisa fala que ela não pode ser aplicada em gente que tem comorbidade. Ué, eu tenho que salvar... A Anvisa não autorizou ainda. Não autorizou ainda. E nem quem tem acima de 60 anos. Se tiver alguém que ficou na fila de 60 anos, pode tomar Covaxin. Então, eu acho assim que está sendo demolidor. Você diz tudo isso, desculpa, eu falo muito, porque assim eu terminei a minha fala com o doutor Pedro citando a Bíblia e citando um provérbio exatamente que diz isso. Você pode enganar uma pessoa a vida inteira, né? Pode até enganar esposo, marido, você pode enganar muitas pessoas por muito tempo, mas você não engana uma nação o tempo todo. Você é incapaz de enganar uma nação o tempo todo. A máscara uma hora cai. E como diz a Bíblia, conheceis a verdade, porque só a verdade, se Deus quiser, vai nos libertar. Olha aqui, eu sou louco por futebol. Qual é seu time? Tem time? Não gosto de futebol. Eu tenho o time do meu pai, eu nem sei por quê, mas lá no estado de Mato Grosso do Sul. Mas aqui, em nível nacional, eu sou corintiano em homenagem ao meu pai. Pelo Rio Vascaíno e pelo... Nunca assisti um jogo de futebol, mas em homenagem a ele, eu brigo com meu marido, que é palmeirense. Eu sou Flamengo e assisto a Eurocopa. E vi, emocionado, 60 mil pessoas na Arena Puskás, em Budapeste, que é uma cidade que a minha filha adora, a Cecília, diz que é linda. E vi torcendo no jogo Hungria e Itália. E vi emocionado as pessoas se beijando no Central Park em Nova York, mostrando o efeito efetivo da vacina, isso que a senhora acabou de falar. Essas coisas me vieram à lembrança que a senhora falou a respeito do absurdo de dizer que tem que esperar, porque primeiro resolver o emprego e depois resolver a saúde. Não, tem que resolver a saúde, senão não vai ter um emprego. E é o que está acontecendo aqui. Nós estamos vendo pela televisão e não estamos aprendendo, porque o Bolsonaro... Hoje não, foi na quinta-feira, o Bolsonaro tirou uma máscara do rosto de uma criança que estava usando a máscara numa solenidade. Então, o que a senhora falou foi provado no ginásio dos Brooklyn Nets, onde o meu amigo Jorge Pontual trabalhou comigo no Jornal do Brasil, foi assistir o jogo de basquete junto com uma multidão, enquanto eu fico só na televisão. Aliás, tá bom demais para mim, não preciso ir para estádio. Mas já que você gosta de futebol, me corrija numa certa analogia que eu vou fazer, né? No Brasil não há bola para jogar, porque nós não temos vacina. E nós estamos vendo 2.000 jogadores nas arquibancadas, eu acho que é esse termo, né? Nas arquibancadas dos estádios, morrerem todos os dias, vendo, né, nos camarotes dos países de primeiro mundo, todos vacinados, comemorando, podendo, como você disse, se abraçar. Enfim, não sei se eu fiz o paralelo certo, porque... Perfeito, ótimo. Mas estamos perdendo, se fosse um basquete, por WO. Isso eu entendo mais ou menos, joguei muito pouco basquete na minha vida, mas estamos perdendo
o vírus de WO, porque, infelizmente, também não temos bola para jogar. Então, é isso. Ficamos nessa guerra aí de oligopólio das vacinas, de não contratar as vacinas, de estar negando a vacina. Perdemos tempo e estamos hoje no vagão de carga, né? Com a sobra dos insumos e das vacinas e pagando um grande preço por isso, né? De campeões mundiais em vacinação, nós viramos reserva. Não sei se eu consegui comparar aí. Tá Na perfeito. linguagem futebolística, você me desculpe, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Mas qual é seu time em Campo Grande, afinal, você não falou? É o Operário. Ah, o Operário, cara. Eu fui. Mas eu sou de Três Lagoas, né? Minha terra natal, fui prefeita, e eu incentivei muito um time que chegou ao campeonato nacional, jogou com o Corinthians, que é o misto. Eu ajudei muito, estimulei, consegui ajuda, patrocínios, e eles chegaram nunca tinham ido, chegaram a disputar essa primeira divisão, que fala, né? O misto, Olha, eu sou Flamengo, deixa mesmo. O seu colega, Jorginho Melo, disse: nós somos fascistas, mas temos as mãos limpas. Eu estou lendo, eu acabei de ler um livro de 800 páginas sobre a ascensão do Mussolini, chama-se M, o filho do século. Tá ali, eu tenho uma filha, a Clarice, que mora em Milão, tem 3 filhos, são milaneses. Né? Então, se tem uma coisa que fascista não tem, é mão limpa. Né? E agora ele compareceu ao Senado com o Ciro Nogueira para dizer que o Brasil não gastou um centavo com Covaxin, né? Mas o Ministério da Saúde informou o Congresso. O deputado Fruit, lá do Paraná, pediu, e eles informaram que tinha feito a compra, sim. E eu fiz uma conta, eu sou muito burro em matemática, fiz uma conta errada. Eu disse ontem que 1 bilhão e 600 milhões pagavam 20 Fiat Zelba. Não, são 20 mil. Quer dizer, as razões do impeachment do Collor multiplicado por 20 mil. Até quando vai se mentir impunemente no Brasil, senadora Simone Tebet? Também foi uma intervenção que eu fiz na penúltima participação minha na CPI, quando eu vejo assim tantas mentiras sendo ditas, e eu interferi, porque eu falei, olha, a mentira jamais vai dar a última palavra na CPI, e a mentira jamais vai dar a última palavra enquanto as portas do Senado Federal estiverem abertas, e elas vão ficar abertas, porque um dia já foram fechadas por fora, mas jamais serão fechadas por dentro. Não será jamais o Congresso Nacional, os parlamentares que foram eleitos pelo povo, a fechar o Congresso Nacional. Né? E, com isso, isso faz parte da sua pergunta, porque está relacionado tanto com o fascismo, né? com uma possível volta de uma ditadura, quanto com essa questão sobre a mentira. Essa é a estratégia da narrativa. Vamos dizer diversas vezes a mentira para ver se uma hora ela se torna verdade. É a narrativa do desacreditar uma pessoa, do desmoralizar, do criar fake news. A CPI da fake news tem que, sim, ser o próximo passo do Congresso Nacional, não para punir, como muitos pensam, aqueles que, sem querer, que normalmente são os nossos avós, os nossos pais que fazem isso, a mensagem que receberam não é isso, mas para procurar lá na fonte aquele criador, né, de fake news, que dissemina as fake news e que recebe money, né, recebem por conta disso. Então, assim, se depender do Congresso Nacional e da CPI, a mentira não vai prevalecer e muito menos a volta de qualquer ismo no Brasil. Eu acredito que esse também não deixa de ser, de alguma forma, o papel da CPI. Todo dia massificando a verdade. Né? Eu brinquei ontem, acho que foi a última intervenção minha lá na CPI, dizendo o seguinte, olha, vamos parar de falar desse remédio ineficaz, ficar fazendo propaganda, nós não podemos mais, pelo menos nós que acreditamos que ivermectina, todas as inas, cloroquinas da vida não funcionam, vamos chamar todo mundo que fala dela, né? Ou mesmo quando precisar chamá-la de aclo ou clo. Como eles não gostam muito dos que pensam, os que têm, né, um posicionamento diferente deles, quem sabe eles param de falar, porque, quem sabe, chamados de oclo ou aclo, eles param de falar na tal da cloroquina, da tal da ivermectina. Deu um pouco de risada lá, mas meio que funcionou. Eles são os primeiros a discriminarem as pessoas pela sua orientação
diferente, né? Quem sabe agora, ao serem chamados, possam... É só assim. A gente tem hora que tem que ser na mesma moeda, tem que responder na mesma moeda. E tem que ter coragem. Cada vez mais, se levantarem a voz, nós temos que levantar também, né? Se apontarem o dedo, nós temos que nos insurgir, porque é dessa forma, inclusive, que eles tentam diminuir ou ameaçar. Uma pergunta que o senador Renan fez para o doutor Pedro, infectologista, na quinta-feira, me incomodou muito. Tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Eu falei, olha, eu ia fazer tantas perguntas sobre epidemiologia e tal, e sobre a ciência, mas eu vou deixar isso tudo de lado, porque é muito triste ver os pilares da democracia serem golpeados dia a dia, aos pouquinhos, sendo enfraquecidos, igual o queijo suíço, daqui a pouco é tão furado que você só sobra uma massa, né? E você não sabe o que é aquilo mais, aquilo passa a não ter nome. E ele se recusou a responder uma pergunta, ele falou, senador, o senhor me desculpe, mas assim, em respeito à segurança da minha família, a respeito da segurança da minha filha, eu não vou te responder. Eu falei, eu jamais imaginei viver para ver novamente alguém se recusar a responder numa democracia a uma pergunta de medo de reação, seja das redes sociais ou da própria segurança da sua filha. Isso está lá, está gravado nos anais do Senado, é só pegar. E aí foi quando eu fiz um desagravo em relação a ele, utilizando não só o artigo 19 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como o próprio artigo 5º, onde também está lá a livre manifestação da atividade jornalística, né, da liberdade de expressão artística, científica e tudo mais. É contra isso que nós temos que insurgir. Todo dia, matar um leão por dia para defender e impedir retrocessos no Brasil. E essa CPI tem esse papel de também impedir os retrocessos quando a gente não se cala diante dessas tentativas de utilizar a CPI para mentir, né? Para mentir descaradamente perante a opinião pública. Mentia com M, Mussolini. Olha, 800 páginas. Reproduz, é como se fosse um diário do Mussolini nos anos 20. A grande lição que eu aprendi aqui, velho leitor de história, é que ele não deu um golpe militar. Ele deu um golpe parlamentar. Leis. O Partido Nacional Fascista assumiu o poder na Itália nos anos 20, ficou nos 30 e só caiu nos 40, quando perderam a guerra com Hitler. Só com golpe parlamentar, como o Bolsonaro está fazendo com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Está aqui. Não é ficção, não é um romance de não ficção, do Antônio Scurati. E com a tentativa, né, de armar as pessoas. Eu sou a favor de você flexibilizar, em um caso ou outro, como nós votamos, né, o direito, por exemplo, das pessoas andaram, inclusive, com arma em defesa até da mulher, dentro de uma propriedade rural, não há nenhum problema ali por segurança da mulher ter uma arma em casa, o peão vai trabalhar, e nós fizemos algumas alterações, mas você permitir flexibilizar o porte e a posse de armas nesse momento, né, onde você está tendo ali uma politização das Forças Armadas, uma politização e um descontrole dos governadores dentro das polícias militares, e é isso, é como eu falei, né, você vai minando pelas margens, pelas bordas as instituições, e eu disse exatamente isso também quando fui perguntada recentemente. Então, você tem lá a politização das Forças Armadas, a militarização, o enfraquecimento do controle, do comando militar pelos governadores em relação à polícia militar, as redes sociais inflamando as ruas, o armamento do cidadão e, obviamente, aqui cooptando, né, o Congresso Nacional. E não existe golpe clássico mais no mundo e muito menos no Brasil. Você tem outras formas de você mudar o rumo da história para pior, sem precisar usar as ruas num chamado golpe militar ou golpe clássico. Bom, agora nós não podemos mais falar em negacionismo, porque agora é negocismo, né? A Júlia Afonso, do Estadão, revelou 1000% de sobrepreço na compra da Covaxin. Telefonema de Bolsonaro para apelar, para azeitar o negócio com o Narendra Modi, o amigo dele que é primeiro-ministro da Índia. Prazo recorde de negociação, a senhora falou, 3 meses para a Covaxin, 1 ano praticamente para a Pfizer. E vem o governo e manda Onyx Lorenzoni. Eu queria só
tomar um pouco do seu tempo para me contar a trajetória do Aníbal Lorenzoni. Ele foi demitido por incompetência da Casa Civil. Foi demitido por incompetência do Ministério da Cidadania, porque não soube distribuir auxílio emergencial. E agora assume uma batata quente, que não é com ele. O que é que o Onyx Lorenzoni tem a ver com o sobrepreço da Covaxin, com o pagamento, com a... Como é que chama? Aquela coisa de reservar o dinheiro, 45 milhões de dólares reservados para vender, e vem o imbecil do ministro da Saúde dizer, mas nós não compramos nem um centavo. Né? Então, que crédito merece, a seu ver, a defesa que o Planalto fez na quarta-feira à noite em relação ao maior escândalo desde o mensalão, que é essa compra da Covaxin, e depois ainda de outro escândalo que a gente já conversou dele aqui, o Tratoraço. Merece o descrédito, não o crédito. Não há nenhum crédito nisso, merece o descrédito e o repúdio pelo fato de não só tentar, como grande presidente que se elegeu com a bandeira do combate à corrupção, se tentar de incriminar, pré-julgar, abrir processo e condenar antecipadamente um servidor público de carreira que fez uma denúncia e não aceitou ser coagido ou pressionado a fazer o que é errado. Então, veja, é uma inversão total de valores de um governo que se elegeu, né? E aí você tem N nomes que pode se dar a isso, né? Que se elegeu com a bandeira do combate à corrupção. Talvez seja aí, independentemente de se investigar depois o resultado de ter havido superfaturamento ou não, sobrepreço ou não, desvio de finalidade e irregularidade em contrato, contratar com empresa considerada inepta, etc., vai ficar muito claro para a população brasileira. Um governo que recebeu uma denúncia, que teve uma coisa que também você ainda não teve tempo de mencionar, recebeu uma denúncia, disse que ia acionar o diretor-geral da Polícia Federal e, ao invés de investigar a denúncia... O DG, senador. Não é o diretor-geral, é o DG. Senador. É o DG. E, ao invés de investigar a denúncia do governo, quis investigar a vida de um servidor que denunciou. Então, veja, essa Covaxin, eu diria que é a grande acariação do governo, o que os senadores não conseguiram fazer, o que a cloroquina ficou no chinelo, por que será que querem comprar cloroquina, contrato, superfaturamento, ficou isso tudo no chinelo. Está muito bem claro. Vamos lá. Em novembro, o governo foi procurado, né, por essa intermediária que é a Precisa Medicamentos. Em janeiro, houve o telefonema. Em fevereiro, houve a negociação. Em março, já tinha empenho. Coisa mais difícil para mim é conseguir empenhar um recurso para uma escola, para uma creche, para um posto de saúde do meu município, de um direito constitucional que eu tenho de ter. Eu só tenho 15 milhões de reais de recursos para destinar para o meu estado de Mato Grosso do Sul. Coisa mais difícil é o empenho. Tem regras, tem prazos. Eles conseguiram empenhar antes da vacina ter sido aprovada, antes da vacina ter sido analisada, antes de ter origem de qualquer procedência. Embaixador do Brasil na Índia dizendo, cuidado, não faça, cuidado, ela está sendo criticada aqui, há uma série de condicionantes. A Anvisa tinha negado lá atrás. Então, assim, a gente poderia aqui ficar uma hora falando sobre as incoerências, as imprecisões. Então, nós temos uma série de batons, vamos dizer assim, de marcas ali, que vão deixar cravado dentro dessa história toda o objetivo principal em relação a essa Covid, essa vacina. Por que não quiseram contratar com a Pfizer? Por que não quiseram tratar com a Coronavac? Por que uma intermediária? E olha o mais grave, vou contar, acho que isso já deve ter sido anunciado. A empresa A, que era para contratar com a empresa B, o governo era para contratar com a Barack BioNTech, por um intermediário, que é a Precisa Medicamentos, que, por estar inepta,
porque ela era sócia da Global, que tinha problema de licitação, porque fez um contrato que não cumpriu na entrega de medicamentos, quis fazer o pagamento... Dá licença? Contrato no governo Temer, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Que apresentou uma emenda num projeto nosso para incluir a Agência de Vigilância da Índia como uma possível agência que, uma vez tendo aprovado uma vacina, poderia comprar direto do Brasil essa vacina da Índia sem precisar passar pela Anvisa, porque a Anvisa tinha rejeitado essa vacina. Então, é o governo tentando comprar da Índia a vacina, como é o normal, só que dessa vez por uma intermediária, coisa que nós nunca fizemos com as outras vacinas, e como essa intermediária tinha, entre aspas, ficha suja, ficha corrida e não podia contratar, para se pagar no paraíso fiscal uma empresa de fachada, pelo menos é o que está chegando à conclusão, pelo que foi ouvido, né, uma empresa de fachada receber por essa empresa que não está no contrato. Então, veja, não tem narrativa, não tem argumento, não tem o que se diga que, né, para destruir essa... vamos dizer, esse fecho e você disse bem, né? O que é? Por que isso? Numa vacina superfaturada em 1000%. Só no Brasil ela é 4 vezes mais cara que a AstraZeneca, mas você foi muito feliz. Lá na Índia, ela está sendo comercializada a 1, a 2, por que nós estamos a dólares? Por que nós estamos comprando a 15? Então, não tem como. Esse é talvez o Fiat Elba mesmo, dessa CPI, e só não vai ver quem não quer, porque, infelizmente, né, esse é um Brasil polarizado em que, mesmo quando a gente mostra o batom, as pessoas acreditam no que querem, inventam uma tese aí para poder defender o indefensável. Senadora, já que a senhora conhece, e eu não conheço nada de direito e tal, mas o que a senhora me diz dessas ordens que o Bolsonaro deu à Polícia Federal, à Advocacia Geral da União, à Controladoria Geral da União, que, ao que me consta, são órgãos de Estado, não são órgãos de governo, não sei se é a AGU talvez, né? Mas até a Dilma usou a AGU como advogada particular dela, o José Eduardo Cardoso. E mandou o Lorenzo, que não tem nada a ver com isso, recorrer à Procuradoria-Geral da República para investigar os irmãos Miranda, o deputado Luiz Miranda e o servidor Ricardo Miranda. A primeira, a senhora me responde, o deputado é garantido pelo foro, né? Mas o servidor sofre, quer dizer, o servidor tem algum risco de perder a estabilidade num processo desse? Eu acho que muito difícil a justiça brasileira permitir uma situação dessa. E mesmo que o processo administrativo corra na esfera da administração pública, se isso acontecer, seria um escândalo tão grande quanto, né? Seria, vamos dizer assim, que a bala de prata, seria a confirmação de que o governo persegue quem pensa diferente. Mas eu vou linkar alguns tipos penais, já que você me provocou. Eu vou falar dos tipos penais que autoridades públicas estão sujeitas e que já cometeram crimes, sem citar quem cometeu o quê. Não vou cometer ainda essa indelicadeza com a CPI, é só adiantando nesse meu lado, que é o lado jurídico, embora minha área de direito penal eu estudei há 30 anos atrás no banco das universidades. Mas veja, só na Covaxin a gente tem aí suspeita de tráfico de influência, de advocacia administrativa, de organização criminosa, de peculato, de concussão, corrupção ativa e corrupção passiva, e nas autoridades que souberam disso e não levaram para frente, não provocaram DG, também o crime de prevaricação. E naqueles que no dia a dia acham que porque são autoridades públicas, eu sou senador, eu sou deputado, eu sou governador, eu sou presidente, né? Nessas pessoas que acham que são diferentes, que não têm o direito, não têm a obrigação de usar máscara, não têm a obrigação de manter o isolamento e distanciamento social, existe um capítulo no direito penal chamado Crimes contra a Saúde Pública, e ali tem crime que garante reclusão, com pena, portanto, na área criminal, quem provoca, causa epidemia no sentido de propagar, e infração de
medida sanitária preventiva, que é quando você infringe uma determinação local do governador ou do prefeito, e com isso que visava ou que visa impedir a contaminação, como, por exemplo, a obrigação de uso de máscara, embora os decretos dos governadores falem apenas em multa, o Código Penal estabelece também que isso é crime, sujeito à reclusão, ou acho que é a detenção de até 1 ano, alguma coisa assim. Então, assim, agora começaremos a colocar o guiso no gato. Não é bem um gato, né? É um gato. Bom, mas olha, são órgãos do Estado. Eu gostaria que a senhora lembrasse isso. Quer dizer, são órgãos. Como é que a gente pode fazer para defender um órgão do Estado da volúpia de um chefe de Estado dando um golpe, um autogolpe, para tomar conta deles? O que é que a Polícia Federal. Aliás, o Moro denunciou isso e o processo está parado no Supremo. E o Bolsonaro já admitiu o diretor da Polícia Federal no Amazonas porque processou com denúncia dos Estados Unidos, né? O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que ele terminou expelindo, né, para fazer fogo de barreira, né? Mas não há defesa para essas instituições do Estado não serem usadas dessa forma tão abusiva por um chefe de governo? A defesa está acontecendo dia a dia. Por mais que eles tentem colocar as pessoas estratégicas em pontos estratégicos, se você for olhar, né, 2022 está chegando, e acabei de ver uma pesquisa recente, né? Se você for olhar, né, qual que é a nossa defesa no dia a dia, e é por isso que incomodam tanto, né? Os órgãos de controle, que somos nós, que é a imprensa livre, que é o cidadão de bem nas redes sociais, que é o cidadão que vai nas manifestações, no seu direito livre de ir e vir e de se manifestar, que é a oposição dentro do Congresso Nacional, o próprio Tribunal de Contas. A justiça é lenta, isso sempre foi, não é de agora, isso vai acontecer lá na frente. Mas enquanto a justiça não faz o seu dever de casa, porque tem que se garantir ampla defesa, contraditório, as provas precisam ser peritadas, analisadas, nós estamos, em nome da justiça, defendendo a sociedade brasileira. Isso está tendo reflexo, né? Isso que você está fazendo, que a imprensa escrita, televisionada, que os rádios estão fazendo todos os dias, os jornalistas e os próprios agentes políticos estão fazendo, o Ministério Público está fazendo, a Justiça de Primeira Instância, principalmente, a todo momento, já está, vamos falar agora de um lado bom, né? Já está repercutindo. O governo está no seu pior momento em credibilidade e intenção de votos, e a eleição está logo ali. Daqui a pouco nós estamos a 1 ano da eleição, né? Então, eu acho que a gente pode responder dessa forma. E óbvio que o Congresso Nacional tem grande responsabilidade. Nós vamos daqui a pouco falar, né, está terminando os 2 anos de mandato do Procurador-Geral da República. Daqui a pouco nós vamos ter que colocar alguém no lugar do ministro Marco Aurélio. São os senadores que vão sabatinar, são os senadores que vão votar. Então, é um processo que vai exigir de todos nós uma grande responsabilidade. Senadora, eu sei que já lhe tomei muito tempo, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de colocar para a senhora, muito embora reconheça que é uma coisa difícil para a senhora responder. Mas, isso mais do que uma ameaça a uma testemunha, que é um crime muito, a senhora que é especialista em direito penal, sabe que é um crime muito comum, né? A tentativa de interferir no inquérito, ameaçando testemunha. O que tem sido chamado a atenção também, que é um método miliciano. Eu entrevistei aqui o Bruno Paes Manso, que é o autor de um grande livro chamado A República das Milícias, um livro recente, muito bom, e o atual governo federal ele abusa do método miliciano. E esse método de assustar testemunhas, de ameaçar pessoas que possam acusá-las, é um método que está presente na fala do senhor Onyx Lorenzoni, que eu quero lembrar a senhora também, é o seguinte: eles imitam o Lula. Lula inventou entrevistas sem pergunta. E eles não admitem pergunta. O Onyx Lorenzoni, que a senhora me perdoe a palavra que eu falo, que é um bosta, se recusa a responder pergunta de repórter. Fala do trono, da porcaria de gente que ele é. A resposta a CPI vai dar.
eu não faço parte da CPI, né? Como infelizmente a bancada feminina não tem uma cadeira, mas eu converso muito com o G7, inclusive, e Renan deu uma resposta muito firme ontem, antes de ontem, né, em relação a isso, de convocar o ex-deputado, de provocá-lo em relação a isso e imputar a ele os crimes considerados no sentido da ameaça. Ali ficou muito clara. Quando você vem e diz o seguinte, olha, você vai se entender com Deus e com a gente, isso aí não precisa de outras palavras, nós sabemos o que significa. Ele vai ter que... essa frase não ficará impune, ele vai ter que vir dar esclarecimentos a essa casa, a CPI. Eu não sou membro, não sei se já votaram até o requerimento, eu não me lembro agora se foi votado o requerimento, mas há sim intenção da CPI de trazer exatamente para que isso não se repita. Então, essa sua indignação é a indignação da CPI e é a indignação de muitos senadores, como foi a minha em relação ao doutor Pedro. De tudo que ele falou, ele deu uma aula de ciência, uma aula sobre coronavírus. Eu deixei de perguntar para ele para me colocar no lugar dele e fazer uma defesa em relação a ele. Ele falou que tudo que eu mais me espantou, eu nunca imaginei na minha vida verificar novamente, é alguém dentro do Congresso Nacional, com toda a proteção que tem de uma CPI, se pedir desculpa a uma pergunta do relator, porque estava preocupado com a repercussão da resposta em relação à segurança dos seus filhos, ou da sua filha e da sua família. Então, esse tipo de situação, você tem total razão, a CPI talvez tão grave quanto essas suspeitas que se tem agora de direcionamento de compra, de superfaturamento e etc., de corrupção em relação à CPI, é garantir os direitos públicos, o direito de ir e vir, o direito à integridade física, à integridade mental de qualquer cidadão brasileiro, que dirá de um servidor público de carreira que está cumprindo o seu dever para com a sua função e para com o país, porque ele pode sair desse processo, e acredito que vai sair, muito maior do que entrou. Talvez ele esteja, esse menino pode estar escrevendo o seu nome na história do Brasil. Um dia, você ou alguém estará contando a história, o capítulo da história triste desse momento que o país está atravessando, e vai estar o nome desse servidor Luiz Miranda registrado nos anais do Senado Federal e registrados, como você mesmo disse, pela boa história, pelo estar do lado certo da história do Brasil. Senadora, eu já tomei muito do seu tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta para a senhora, porque o Pantanal fica no seu estado. Eu não conheço o Pantanal, mas eu tenho muitas pessoas que têm ligação com o Pantanal. Por exemplo, eu sou amigo há mais de 50 anos do Benedito Rui Barbosa, que escreveu a novela Pantanal. Sou amigo, há não tanto tempo, porque do Almir Sater, que tem uma fazenda no Pantanal. Fui amigo do Walter Santos, que tinha um sítio no Pantanal, grande compositor Walter Santos. Então eu vou lhe perguntar, o que é que muda com a troca de Ricardo Salles por Joaquim Pereira Leite? Deixa eu terminar aqui a nossa conversa devolvendo uma pergunta. Deixa eu ser jornalista agora e perguntar para você. Me diz o seguinte, você falou que não sabe muito de números, né? Mas acho que essa conta você vai conseguir fazer e me responder. Né? Qual a diferença de 6 e meia dúzia? Nenhuma. Zero. Tá respondido. A diferença de 6 para meia dúzia é zero, que, aliás, é a nota que os dois merecem. Pronto, então está respondido. Você respondeu por mim. Senadora, foi um prazer enorme recebê-la aqui. Desculpe o tempo todo que eu lhe tomei. Mas imagina, um prazer. Eu digo que vale muito a pena a nossa luta para nos encontrarmos. Sempre teve desencontro, a senhora indo para Campo Grande. Adoro Campo Grande. Campo Grande eu conheço. Tinha um grande amigo meu lá, mas já faz muito tempo, a senhora nem tinha nascido, o senador Humberto Neder, que era muito, muito amigo do João Goulart. A poeta Raquel Naveira, gente finíssima, de quem eu gosto muito. Então, muito obrigado. Desculpe. Depois eu vou lhe mandar um livro de Manuel de Barros, talvez o poeta que mais nos representa. Raquel, entre tantos, se vê representado por ele. Ele fala das belezas do Pantanal e, com isso, com a simplicidade das suas frases, fala sobre a simplicidade da vida.
né? Pena que o ser humano complica tanto, né? É tão simples, seria tão simples viver se todos nós pudéssemos poder contemplar a natureza e as belezas, por exemplo, do Amazonas e de um Pantanal, e ver dali, né, da simplicidade do homem do campo, do pantaneiro, que o ser humano precisa de tão pouco, que a ganância leva a tanta desigualdade, né, leva a tanta miséria, leva a tanta tristeza, que não há forma de ser feliz se nós tivermos ao nosso lado pessoas infelizes, né? A minha mãe sempre dizia, ela ainda é viva, mas ela não fala mais isso há algum tempo, mas ela sempre dizia, minha filha, quando educava, ninguém é feliz não vendo o outro feliz. E acho que essa é a grande missão do homem público, né? Procurar, dentro do mínimo, garantir dignidade. E a ganância talvez seja um dos maiores pecados, né? O grande pecado capital de um homem público que é eleito pelo povo. Muito obrigada, estou à sua disposição quando precisar. Foi um prazer muito grande conversar com você. Eu também esqueci a TT Espíndola, de que eu sou Nossa, muito amigo há muito tempo. Eu conheci a TT menina, cantando no estúdio do Walter Santos, esse que tinha um sítio lá no Pantanal, e do Humbertinho, filho do senador Humberto Neda, que hoje eu acho que mora no Paraguai. De qualquer maneira, faz muito tempo que eu não os vejo, mas a senhora está aqui representando todos eles. Aqueles que já foram, os que ficaram, e entre os que já foram, a grande figura que foi o Rames, que eu aprendi a respeitar, a gostar dele, e transmito e transfiro para a senhora o mesmo afeto e a mesma simpatia. obrigada, Até obrigada. mais, senador. Obrigado por tudo. Tá? Eu que agradeço.